Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos nesta terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Toda vez que acontece um crime hediondo, como este agora do adolescente que matou a família toda por conta de um aparelho celular, as reações da população são mistas, são diversificadas. Você tem pessoas que ficam horrorizadas, estupefatas, outras pessoas param para tentar entender, né? Ficam se perguntando como foi possível acontecer uma coisa dessas. E outras já na primeira hora se levantam no clamor da justiça, apontando o dedo, acusando, querendo a responsabilidade, querendo os culpados, querendo que seja feita a justiça. A forma como nós reagimos a esses eventos horrendos, a esses crimes hediondos, vai depender muito de como a gente constituiu a nossa subjetividade ao longo da vida por conta das experiências que nós tivemos. Existem pessoas que são muito mais suscetíveis a se identificar com a vítima. E elas se identificam com a dor da vítima e, portanto, elas estão mais ligadas nesse papel. Outras pessoas, por exemplo, já se conectam mais, se identificam mais com o campo do salvador e do acusador, daquele que se levanta, aponta o dedo para pedir justiça e responsabilidades. Isso tem muito a ver com como nós vivemos a nossa vida, os valores que nós recebemos, como nós recebemos na construção da nossa individualidade os elementos para entender o que está se passando à nossa volta. Agora, quando a gente sai um pouco desse campo dramático, né, do triângulo, do drama, vamos dizer assim, né, e da questão mais passional que isso causa dos crimes, a gente tenta ter uma visão um pouco mais racional, olhar para isso sem muitas paixões, sem muitas identificações de um lado e do outro, tentar ter uma visão mais imparcial de um crime, a gente vai recorrer a algumas situações que são basicamente científicas, como, por exemplo, os diagnósticos dos transtornos de comportamento, que vão trazer algum tipo de contribuição, não de uma explicação e nem de uma justificativa para esses crimes hediondos. Então, eles servem como uma espécie de norte, para a gente começar a entender o que é que está acontecendo, os mecanismos que levam uma pessoa a cometer uma atrocidade desse tipo, tá? Agora, no campo da astrologia, é possível também a gente identificar no mapa astrológico das pessoas, dos criminosos famosos, né, dos grandes criminosos seriais? Será que existe alguma marca? Será que existe algum posicionamento astrológico que a gente pode delinear ali e dar um indicativo de que essa pessoa seria um possível assassino em série, alguém que teria um transtorno violento? Bom, aqui nós temos que tomar alguns cuidados, tá? E eu já vou deixar bem claro qual é a parada da conversa, porque toda vez que a gente toca nesses assuntos, como eu falei, a identificação das vítimas, daquele que está na posição de vítima, e dos acusadores, né? E aí esses começam a desviar a conversa racional para os seus campos de passionalidades pessoais. Então, vou deixar bem claro aqui a situação. Quando nós trazemos para um crime hediondo um diagnóstico de transtorno, em hipótese alguma, isso significa que se está diminuindo o que aconteceu, minimizando o que aconteceu, passando pano ou eximindo de culpa o criminoso, tá? Então fique bem claro, o fechamento ou a sugestão de um diagnóstico de transtorno de comportamento, ele não é para minimizar ou eximir de culpa a pessoa. Ela deve, dentro do rito da lei, cumprir a pena que lhe for cabida para esse crime que cometeu, tá? Então fique bem claro isso. Do outro lado, o que eu vou fazer aqui, tá? A leitura astrológica. O fato de existirem aspectos que sugerem transtornos não significa, evidentemente, que essa pessoa vai ceder a esse tipo de coisa, que vai acontecer isso. Mais uma vez acontecendo, você pode encontrar uma explicação no mapa astrológico, e essa explicação também não é para passar pano, para eximir de culpa, tá? Para minimizar o que foi feito. Tá claro isso? Tá? Para ter muito cuidado no que vai escrever nos comentários, tá? Então, assim,
Pessoas que estão aí identificadas na vítima, pessoas que estão identificadas no acusador, prestem muita atenção no que eu falei, tá? Porque a gente vai fazer aqui um estudo, a gente não vai fazer um caso de defesa. Eu não sou advogado de defesa de ninguém, não tenho essa formação, não tenho esse status, nem gostaria de ter. Então, o que a gente está colocando aqui é um estudo para a gente poder começar a entender por um caminho mais racional, para não ficar no passional e nem na explicação teológica, que é a mais abjeta de todas, que é colocar que é coisa do mal, que é coisa do capeta, do demônio no corpo. Isso eu rechaço aqui no canal, tá? Eu rechaço explicações teológicas para essas questões. A gente tem que ter explicações racionais, tá? A ciência tem o seu caminho, a ciência psiquiátrica tem o seu caminho, o seu método, e nós aqui da astrologia podemos mapear algumas coisas. Nem definir, nem estruturar com uma teoria que vale para todo mundo. Não é esse o objetivo, tá? Para a gente fazer esse estudo, eu vou pegar o caso do Jeff Dahmer, tá? A gente vai estudar o mapa astrológico dele, que é um caso conhecido, o famoso canibal de Milwaukee, né, que no começo dos anos 90 foi preso, foi condenado e acabou morrendo na prisão. Né? A gente vai ver o mapa dele. Né? E para quem conhece a história, tem a série na Netflix feita pelo Ryan Murphy e é o Evan Peters que faz o Jeffrey Dahmer. Então, assim, a gente vai ver o mapa astrológico dele. O que tem no mapa dele que poderia, né, esse poderia é enorme, em letras maiúsculas e com várias aspas, assim, tá? Poderia sugerir esse distúrbio. Ele tinha uma mãe borderline, tá? A mãe dele, suicida, se entupia de remédio na gravidez. Então, a gente já vê um contexto aí. Né? As coisas não vêm de graça. Nada é de graça. Né? Então, a mãe tomou muito remédio, já tinha o aspecto de borderline, ela suicida. O menino nasceu já esquisitão. Ele já tinha, desde os seus primeiros aninhos, esse comportamento meio estranho. O pai percebeu, mas como também estava associado ali a questão da homossexualidade, o pai tinha preconceito, então ele colocou tudo num balaio só. Então o que ele fez? Fez vista grossa. Para não enxergar a homossexualidade do filho, ele também não enxergou aqueles traços esquisitos que estavam acontecendo no menino. E deixou a coisa crescer, evoluir. Inclusive, ele escreveu um meia-culpa depois, nesse pai dele, escreveu um livro falando da negligência dele, o fato de ele não ter visto, porque ele poderia ter olhado, poderia ter percebido esses distúrbios, ter levado esse menino para uma ajuda e, de repente, nada disso teria acontecido. Não existiria o canibal de Milwaukee. Poderia ter um rapaz com algumas limitações, necessidade de tomar remédio, de tratamento, de terapia para o resto da vida, mas que estaria ali contido no seu lugar. Mas não foi o que aconteceu. Descambou, abriu-se a porta aí do inferno, vamos dizer assim, e todos os demônios que existiam dentro desse rapaz saíram. Agora, que demônios são esses transtornos? Também diagnosticado com borderline, igual a mãe, né? E isso é o diagnóstico dentro do campo dos transtornos. Agora, dentro da astrologia, será que eu consigo perceber alguma coisa no mapa dele que sugere, né, esse comportamento violento que ele tem? Vamos lá, vamos dar uma olhada, acompanha aqui comigo. Aqui é o mapa do Jeffrey Dahmer, Jeffrey Lionel Dahmer, né, tem o nome do pai dele aqui no meio. Ele nasceu no dia 21 de maio. Hoje estaria completando 64 anos, ele nasceu em 1960. Hoje seria aniversário do Jeffrey Dahmer. Veja só, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui no mapa é o seu ascendente em Libra. Aqui para desfazer aquela visão tão fofinha que as pessoas têm do ascendente em Libra. Vamos lembrar que Hitler também tinha ascendente em Libra, né? Jeffrey Dahmer também, ascendente em Libra, ainda em graus de Júpiter aqui, né? Em termos de Júpiter. Então, o regente dele seria Vênus, né? Vênus, o planeta da paz, do amor, da beleza. Realmente, ele era muito bonito, muito atraente, né?
o que ajudou a fazer vítimas aí. Mas a questão aqui, ó, é que Vênus é o regente do mapa todo. É o regente do seu ascendente. E está onde? Na casa 8. Já é um indicativo que não é uma boa coisa, né? Você tem um regente na casa 8, que é a casa de morte, de assassinato, de violência. É uma casa regida por Plutão. Mas até aí, tudo bem. Bilhões de pessoas no planeta Terra têm os regentes dos seus mapas na casa 8, e não significa que todos sejam aí pessoas borderline, psicopatas e coisas do tipo, assassinos e que cometem crimes hediondos, né? Essa casa 8 pode representar outras questões também, né? Como questões envolvendo heranças, questões envolvendo lutos familiares, né? Muitas pessoas, por exemplo, na análise sistêmica, já peguei vários clientes cujo regente do mapa está na casa 8 e ela vem de um sistema onde acontecem muitas mortes, muitos lutos, né? Muitas necessidades de recuperação de doenças fastidiosas, de doenças insidiosas. Então você tem esses outros contextos também. Por isso que não tem como fechar a caixinha, a astrologia não é mandamento celestial, não é doutrina, não é Bíblia, né? Aqui nós não temos essa coisa, é assim e acabou, tá? Nós temos uma interpretação muito aberta, só que no caso dele, vamos dizer assim, né? Somadas todas as condicionantes, mãe borderline, a infância negligenciada, a juventude que ele ficou abandonado pelo pai, somando tudo isso, né? E mais o consumo de droga depois, aí a coisa, né, incendeia, né, entra num ponto de combustão de uma característica que poderia ter ficado quieta aí e nunca ter se manifestado, tá certo? Ok? Então, esse aqui é o regente do Dahmer. A casa 8 dele, o Sol, né, que é extremamente importante, né, está aqui a 0 graus. Ele está muito próximo de uma conjunção com a estrela Alcíone, que é uma das primeiras estrelas das chamadas Íades, tá? Que são estrelas muito violentas que tem ali entre Touro e Gêmeos. Então, essas estrelas aqui, e principalmente esta aqui, né, da Íades 2, que fica nessa questão é que Mercúrio está praticamente em conjunção exata com ela, é uma estrela de extrema violência, tá? Extrema violência. Ela rege ferimentos na cabeça, ele cortava a cabeça das pessoas e guardava na geladeira, né? É uma estrela de envenenamento. O Jeffrey Dahmer, ele dava droga para a pessoa desacordar para ele poder cometer o assassinato, né? Além do que o fato de que ele canibalizava as suas vítimas, né? Então, veja, tudo isso na casa 8. Uma casa bastante sombria, bastante complicada, né? Mas assim, existem tantas outras pessoas cujas íades estão aí e pode ter até um planeta outro, mas não significa que sejam pessoas assassinas. Mais uma vez colocadas em condições de, tá? Uma vez colocadas em condições de desamparo, de abandono, de visualização de violência, o Dahmer viu a mãe dele tentar matar o pai dele, né? Então essas coisas vão criando a subjetividade, né, gente? Vão construindo o castelinho que lá na frente vai se transformar no castelo do Drácula, né? Vamos dizer assim. Então a coisa não é de graça e não é de uma hora para outra e não é uma coisa teológica, é o mal, né? A pessoa é má, ela é ruim, né? Não existe isso, tá? Existe uma construção de um indivíduo aqui, tá certo? Agora, o Sol dele está sofrendo quadratura de quem? De Plutão, certo? Esse Plutão aqui que faz a quadratura com o Sol e que está posicionado também na casa 8. Então, essa quadratura também tem uma ligação muito com a violência, com a morte, né, com o assassinato. Então, são situações aí muito pesadas que a gente vê no mapa do Dahmer. Além do que, ele tem o Marte, que é o clássico, né, planeta ligado à agressividade, à violência no seu sentido negativo. O Marte está posicionado aqui no signo de Áries, que é o seu signo de regência, então ele está dignificado, ele está forte aí, com a Lua dando mais força para ele ainda, tá? Então ele tem essa característica relacionada aí também com uma ênfase no signo de Áries, o signo da violência e tudo. Mas até aí também muitas pessoas têm o Marte em Áries, têm a Lua em Áries, e isso também não significa grandes coisas. Mas, vamos dizer assim, né?
Esse mapa tem um potencial que poderia ter se desenvolvido ou não. O que fez desenvolver a astrologia? Não. Foi a vida, a construção da subjetividade do Jeffrey Dahmer. Tudo que ele viveu na infância, na adolescência, tudo isso foi num pontinho, um tijolinho a mais ali, e que lá na frente acaba desembocando numa situação extremamente perniciosa, transformando ele num dos mais famosos serial killers da história, né? Então, temos aqui uma situação bem drástica. Agora, o importante também é a gente analisar o que ativa tudo isso, né? Que de repente isso daqui ficava ali encoberto, essas características, né? Num menino meio esquisitão, e meninos esquisitões, quem é professor sabe que toda sala de aula tem pelo menos um ou dois ali, e eles não vão virar necessariamente Jeffrey Dahmers, né? Mas existe essa questão, e dependendo de como ele for conduzido, como for tratado isso, você pode ter um resultado muito assombroso lá na frente, tá? Agora, o que engatilhou, o que liberou essa besta fera, vamos dizer assim, do interior do Dahmer? Para isso, nós vamos ver um trânsito específico do dia do primeiro assassinato que ele cometeu, tá? Vamos dar uma olhada nisso. Então aqui está o mapa do Dahmer, e aqui eu coloquei os trânsitos, né, do dia 18 de junho de 1978, quando ele ainda era um adolescente, né, ele tinha 18 anos, ele cometeu o seu primeiro crime. Ele deu carona para um rapaz que estava indo para um show, uma coisa assim, né, e um rapaz também de 18 anos, Steve Hicks, chamava o rapaz, foi a primeira vítima do Jeffrey Dahmer. Ele levou o rapaz para casa e lá ele acabou assassinando o rapaz, né? E o que estava acontecendo naquele dia, gente? Olha só, Marte, planeta da agressividade, da violência, estava praticamente aqui entrando numa conjunção já quase exata com o Plutão, que faz a quadratura com o Sol do Jeffrey Dahmer. Então, esta quadratura dele aqui foi ativada naquele dia. Estava ativada naquele dia. E levou ele a fazer o crime. Agora, foi isso que fez ele fazer o crime? Não. Tá? Isso daqui potencializou toda uma carga da subjetividade já mal construída dele. Certo? Porque tem um monte de gente que tem Plutão em quadratura com o Sol no mapa e um dia ou outro Marte vai fazer isso aqui, tá? Você tem um monte de gente que tem isso daí, Plutão quadratura com o Sol. E o Marte a cada 2 anos está fazendo uma passagem pelo Plutão no mapa da pessoa. Não significa que a cada 2 anos ela sai matando os outros por aí, tá? Isso aqui, por exemplo, vamos imaginar, né, que o Jeffrey Dahmer ele tivesse tido uma outra criação, tivesse olhado para as questões dele e não tivesse desenvolvido nada disso, ou fosse uma outra pessoa, né? Nem fosse o Jeffrey Dahmer, fosse uma outra pessoa aqui que está vivendo uma quadratura de Marte, Sol, tem uma quadratura de Plutão, Sol, e o Marte faz posicionamento aqui. Isso poderia, por exemplo, levar a um luto familiar, a perda do pai, tá? Isso pode levar, por exemplo, a um momento que a pessoa começa a sentir coisas do seu interior fumegando e vai procurar uma terapia. Pode ser um momento que ativa energias de Plutão de renascimento, né, e de regeneração. Uma pessoa, por exemplo, está fazendo um tratamento de quimioterapia, pode ser que comece justamente nesse processo. Então, existem várias interpretações que a gente pode dar para esse posicionamento aqui. Tá? Mas no caso do Dahmer, por conta da subjetividade dele, não por conta dos astros, por conta da subjetividade do que foi construído em termos do alimentado no transtorno dele, ele era uma bombinha engatilhada e o Marte ativou justamente, disparou esse gatilho aqui e trouxe esse evento que aconteceu no dia 18 de junho de 1978, tá? Veja, e também um dia em que a Lua estava passando pelo signo de Escorpião, o que já ajuda muito, né, nas energias ruins aí
de assassinato, de violência, fazendo oposição com esse Sol dele aqui, né? Então estava já praticamente entrando numa quadratura T, Marte, Lua, Sol e Plutão aqui, num composto mais complexo no mapa. Então, aqui mostra como que a coisa começou, como que aí desencadeou o Dahmer enquanto assassino, surge nesse exato momento astrológico, não por conta da posição astrológica, mas por conta que essa posição astrológica ativou uma subjetividade que já tinha o potencial para se transformar numa pessoa assassina. Eu repeti várias vezes essa palavra subjetividade, porque ela é de fundamental importância. Né? Porque senão as pessoas levam a astrologia ao pé da letra. Elas acham que existe um trânsito específico e que todo mundo que tiver vai ser um serial killer. E não funciona assim. Isso não existe na astrologia. Não existe nenhum aspecto que fala assim, ah, você tem esse aspecto, então é um serial killer, ou você tem esse aspecto, você vai ter tal e tal característica, ou vai ser um ladrão. Não existe isso, tá? Porque aspectos acontecendo de forma semelhante em mapas de pessoas diferentes e com jornadas, com estruturas diferentes, com subjetividades construídas de forma diferente, vão ter ações totalmente diferentes, às vezes até opostas. Tá? Então que fique bem claro isso, tá? E mais uma vez, o fato de ter explicações, você ter diagnóstico do ponto de vista da ciência, né? Dos transtornos, você tem um diagnóstico fechado, ou pelo menos uma sugestão de diagnóstico. E o fato de na astrologia você encontrar indicativos que mostram a coisa toda, não significa que você está dando uma explicação que venha a eximir de culpa, minimizar, passar pano. É isso que eu quero que fique muito bem claro, porque tem gente que não entende isso. Tem gente que escuta vídeos desse tipo e tem a mania de vir comentar coisas assim inapropriadas aqui, porque a pessoa está ou na vítima ou está no acusador, então ela precisa externalizar a sua identificação dramática e passional com a situação. Tá? Eu estou fazendo uma leitura aqui muito técnica do que aconteceu com o Dahmer do ponto de vista da astrologia, dos trânsitos astrológicos que estavam acontecendo ali. E eu só olhei os trânsitos. Tá? Não vou olhar aqui porque o vídeo ficaria muito extenso, poderia ver direções primárias, poderia ver as progressões secundárias, a revolução solar, outras técnicas, todas as técnicas antigas de Firdari e tudo mais, tudo a gente poderia ver do Dahmer, mas basta só para mostrar para vocês aqui os trânsitos, o que estava acontecendo no momento do seu primeiro assassinato e a própria característica do mapa, a arquitetura do mapa natal que sugere ali complicações. Né? Então, para quem conhece, para quem não conhece a história do Dahmer, eu sugiro que leia, que pesquise, que assista a série da Netflix, que mostra lá como é que foi que aconteceu toda a coisa. Os assassinatos que foram cometidos, ele foi condenado a 16 prisões perpétuas, né, porque 15 foram no estado de Wisconsin e uma, né, que foi esse primeiro assassinato que aconteceu quando ele vivia em Ohio. E aí o que acontece? Como esses estados não têm pena de morte, né, então ele ficou com prisão perpétua, mas ele acabou sendo assassinado na prisão por um outro presidiário ali que... há controvérsias nessa história, né? Ele se diz fazendo a obra de Deus, né? Ao matar isso, mas há quem acha que houve uma facilitação por parte da prisão ali, porque havia um incômodo muito grande de ter aquele um criminoso daquele tipo ali naquela prisão, tanto por parte dos presos, que não se sentiam seguros, afinal de contas era um cara que matava e canibalizava as suas vítimas, né? E mesmo você sendo um criminoso também estando num presídio, você devia dormir com o olho aberto, outro fechado, saber que tem um canibal por ali, né? Então, me parece que houve ali um acerto entre direção do presídio e determinados presos, do tipo, ó, vou fazer vista grossa, vocês façam o serviço de vocês. E o cara que estava lá já era um perdido na vida, já tinha prisão perpétua, ele ganhou só mais 2 prisões perpétuas, porque ele matou Dahmer e matou outro cara que estava junto ali, que devia ser testemunha e não podia ficar testemunha do fato, né?
Bom, enfim, gente, tá aí, né, essa análise do mapa do Jeffrey Dahmer, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.